O Queiroz representa 3 pessoas. O senhor Dr. Queiroz está? Há um engenheiro Pinheiro. São 3 alimentos. Muito obrigado. Se calhar eu vou-me socorrer de cábulas e vocês não me vão levar a mal por isso. Vou fazer algumas leituras e se não saírem tão bem, também não me vão levar a mal por isso, porque realmente eu não sou poeta, mas tenho muito gosto em fazer esta visita que a Câmara Municipal de Coimbra este ano achou por bem incluir nos passeios que entre outros passeios que a Câmara Municipal tem. Portanto, não vos vou dar nenhuma lição de literatura, vamos passear somente pelos caminhos e pelos lugares que António Nobre passou, onde escreveu, onde se zangou com Coimbra e onde depois, muito mais tarde, teve que sair, teve que deixar. Ele nasceu no Porto a 16 de agosto de 1867. Isto é o que diz o registro paterno, porque a data era outra, mas atenção a este agosto, um signo mufino, considerado um signo mufino, e que de certa maneira vai condicionar toda a vida do poeta durante a sua existência aqui em Coimbra e a sua curta existência. Acaba por morrer no dia 18 de março de 1900, agora em março que fez o centenário. O seu pai, José Pereira Nobre, e a sua mãe, Ana Nobre, naturais de Lixa e naturais da freguesia de Recegindos em Penafiel, São Mamede de Recegindos em Penafiel, Recezindos em Penafiel. Ele fez os estudos preparatórios na cidade do Porto e depois em 1888 vem cursar Direito então para aqui para Coimbra. Vamos ver o que é que Raul Brandão diz de António Nobre. Era um príncipe, era uma flor delicada, tinha nascido aristocrata e infantil, sentia-me um ser à parte, extraordinário, artificial e sincero ao mesmo tempo. Uma maneira de dizer singular e 2 grandes olhos límpidos a iluminar-lhe as palavras. Até os seus punhos, com abotoaduras de velhos pregos, e a sua gravata excitavam a ironia e o despeito. Era um tipo original, criado pelo ar e pelos poentes, para falar com poveiros, viver em Lessa, fazer versos e ser desgraçado. Aqui Raul Brandão retrata-nos
o António Nobre e toda a vida que ele vai ter aqui em Coimbra. Ele desde muito cedo, os seus primeiros versos não lhe fazem, não querem transmitir esta angústia que ele tem durante toda a sua vida. Só mais tarde, quando ele escreve O Só, e que intitula o livro mais triste que existe em Portugal, é que começa então a sua vida desgraçada. Nós temos aqui a estátua de António Nobre, feita por Tomás da Costa, um discípulo de Soares, do grande mestre Soares dos Reis, que era bolseiro em Lisboa, bolseiro em França, ao tempo em que António Nobre esteve em França, a partir, como sabem, de 1890. Ele segue para a França e conhece este Tomás da Costa, grande discípulo de Soares dos Reis, em que lhe faz este busto, em que esculpe este busto, que aparece na segunda edição do Só, onde se encontra nos lugares mais característicos de passagem pelo António Nobre, como seja em Lessa da Palmeira, como seja em Coimbra, como seja no Porto e aqui no Penedo da Saudade. António Nobre, quando vem para Coimbra, terá vivido aqui assim, em algures, numa casa que sinceramente nós não conseguimos identificar essa casa, mas terá sido por aqui. Também temos que ter em conta que nada disto existia aqui, era tudo pinhais e florestas. Era tudo pinhais e florestas, mas ele diz assim, quando escreve ao seu amigo Augusto de Castro: o Penedo da Saudade é na verdade o único sítio em que se pode viver. À janela do meu quarto, que dá para as bandas de onde o sol nasce, passo eu infinitos segundos, meditando na minha vida que ainda é mais triste do que eu. É também nesta carta que ele começa a mostrar, digamos, o seu fervor e o seu saudosismo por Lessa e a sua inadaptação à cidade de Coimbra e à vida universitária. E agora, com certeza que tem... Por favor. Ao contrário. Amassei umas todas. Olha para as coisas. Não acredito. Nossa Zé Maria, vai sacar. Esse, deixa estar assim. Agora convido-vos a irmos outra vez para o autocarro, onde vamos até à portagem, onde também gostaria de dizer algumas coisas. E, aliás, digo-vos já, se algum... Ficamos muito gratos que eu sou todo. Ficamos a saber a história do busto de António Nobre. Peço imensa desculpa, faltou referir que o mesmo busto também está na cidade de Penafiel. Também lá está, peço desculpa, Sador. Portanto, esta é a primeira aqui homenagem que é antepresta a que publicamente
perante uma estátua aqui a António Nobre. Espero que no final da viagem todos saiam daqui com uma ideia de quem é efetivamente António Nobre. Eu não conhecia Coimbra, isto é, não conhecia António Nobre aqui em Coimbra, estive cá há dias, e realmente vamos passar por locais em que se vê que António Nobre foi, embora um homem novo, mas foi um grande homem por Coimbra. Marcou, e achei aqui muito interessante, se me permitisse, eu acharia aqui muito interessante visitarmos o resto do Penedo da Saudade por dois motivos. Vê-se aqui no Penedo da Saudade a estátua do nosso poeta. E aqui muito perto vê-se a estátua de outro grande poeta, que é João de Deus. Porque será que só temos cá essas duas estátuas? Eu julgo que António Nobre foi grande, como foi grande também João de Deus. Portanto, gostaria de, além de vermos a estátua do nosso poeta, que fôssemos a pé ver a estátua do João de Deus. E uma coisa aqui interessante que eu gostaria aqui de perguntar, sendo Coimbra a cidade do direito, porque é que no Penedo da Saudade se vêem só homenagens prestadas pelos estudantes de medicina? Não sei porquê, isto tem algum motivo histórico. Eu vi aí há dias, tem muitas, eu não conheço. Portanto, propunha que todos fossem a pé, a caminhonete depois toma conta de nós, junto à estátua do também grande João de Deus, e víssemos essas placas que são lindíssimas. E se a viste, julgo eu, o sítio mais bonito, se o doutor se me permite, que tem o Penedo da Saudade. Sim, senhor. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Agora, se me permitem, já agora, eu também sou uma pessoa importante. Dizer isto. Aliás, a sequência disse o doutor aqui há bocadinho, isto antigamente não era nada disto, e havia um grande poeta, também passou por cá, que dizia assim: do Penedo da Saudade, lancei os olhos além, meu sonho de eternidade com saudade fica bem. Ai sombras da Torre de Danto, do convento de Além Rio, dos muros brancos do Pio, de Santo António a cismar. É evidente que hoje não se vê nada disto, há estas casas, há isto tudo, e isto é de um grande poeta também, José Régio, Balada a Coimbra, que depois, enfim, naturalmente desenvolve e se refere a muitas outras coisas e situações em Coimbra. É só isto que eu queria dizer. Eu passei por aqui muitos anos, namorei aqui, eu não morei aqui, mas namorei aqui muitas vezes, no Penedo da Saudade e noutros locais, naturalmente em Coimbra, ainda ganhei ao João de Deus, passei que é mais de 10 anos. Obrigado. Avancemos. Especialmente a Alessia e a Seixo.
do Seixo fica exatamente na zona de Vilamiã. E sendo eu um natural de Vilamiã, nascido, vivido e enriquecido, foi a razão porque nós constituímos a Vilamiã Amigos de António Nobre. Portanto, aqui a nossa associação. E como se vê, temos aqui pessoas de Lisboa, do Porto, de várias partes do país que já são associados da ANTO. Quantos sócios já têm? Neste momento, portanto, a primeira Assembleia Geral da ANTO é no próximo sábado, dia 6, no Cinteatro em Vilamiã. Já temos o número exato, não tenho neste momento, mas temos já muito perto de 200 associados para iniciar o que julgo que é um número significativo. Diga uma coisa, por favor. A associação surge na altura dos 100 anos pós-morte de António Nobre. Vocês já têm registrado um plano de atividades para este ano, de atividades culturais, da divulgação da obra do autor? Já. Portanto, a obra começou já a ser divulgada. Vilamiã, mesmo em Vilamiã, ninguém tinha conhecimento que o poeta lá viveu. Aliás, toda a sua correspondência com os seus amigos de então era dirigida para Seixo Vilamiã. Já temos à venda o Só como introdução da Agostina Bessa Luís, que também é natural de Vilamiã e minha grande amiga, a dona Agostina Bessa Luís. Portanto, a primeira viagem que fazemos é hoje, portanto, em Coimbra. Dia 6, como disse, temos a primeira Assembleia Geral e vamos lançar um livro da ANTO sobre a vida de António Nobre. No dia da constituição da associação lançámos um livro que eu vou ter muito gosto de agradecer, Males de Anto, do grande poeta Alberto Serra. Está previsto várias palestras nas escolas. Dia 10 temos uma palestra já na Escola Secundária Sá de Miranda, em Braga. Temos uma palestra que sem data marcada no Salão Nobre da Câmara de Coimbra. Iniciativa não falta. Iniciativa não falta. Agora vamos ter que ter o apoio, o vosso apoio da comunicação social, aqueles amigos. Sempre que houver motivo para ir, faz favor de Foi uma honra para nós honra termos a vossa rádio com a ANTO. É Carta Manuel ou a de Bairro Latino? Ou de Jorge? Bairro Latino. Perto deste poema, o António Nobre diz: vem a Coimbra, acho que está, meu amigo, vamos, dá-me o teu abraço e vem daí comigo. Também queria falar um pouco da poesia deambulatória que António Nobre possivelmente depois vai recolher, e também é um pouco igual à poesia deambulatória de Cesário Verde, daquelas varinas. E António Nobre também tem esta poesia deambulatória aqui em Coimbra. E ele diz assim, na carta a Manuel: mas toca a recolher, dou uma falta, embora, saiamos. Manuel, vamos por aí fora lavar a alma, furtar beijos, colher flores, por esses doces religiosos arredores, que vistes uma vez, não se esquecem mais. Torres, Condeixa, Santo António dos Olivais, Lourvão, Sernage, Nazaré, Tentugal, Celas, sítios sem par, onde há paisagens como aquelas, santos lugares onde jaz o meu coração, cada um é para mim uma recordação. Portanto, a poesia deambulatória também está em António Nobre. António Nobre, que recorda aqui os lugares que vai faltar uma aula para poder sair por aí e andar e passear por essa Coimbra. E ele fala aqui numa Nazaré. Esta Nazaré é Ribeira de Frades. É uma freguesia aqui em Coimbra, onde está Nossa Senhora da Nazaré, onde ele também ia, depois de ter ido a Tentugal,
tentar ver se a freira lhe escrevia o bilhetinho com o beijo e também... E aqui na portagem, ele se revolta mais uma vez contra as praxes e diz: aconteceu-me, sabes o quê? Ver repentinamente, não sei como, não sei por que artes, uma trupe de 6, de todo embuçados, um deles a sacar uma palmatória e dar umas palmatoadas. Infantilidades de minhotos. Irritei-me de veras, mas não mostrei e deixei dar. Portanto, aqui mais uma vez, ele, um indivíduo excêntrico como ele era, um indivíduo superior, considerado superior, não gostava destas infantilidades, desta vida que ele dizia que era medieval, que não se coadunava com o ser superior que era António Nobre. Uma biquinha até às 11h30. Que aparece nesta altura, em que António Nobre e Alberto Oliveira fundam uma revista chamada Poémia Nova. Poémia Nova, uma revista que vai ter a sua saída em 15 de fevereiro de 1889, onde tanto António Nobre como Alberto Oliveira, sob o pseudónimo Dr. Fausto, então vão criar esta revista. Ainda aparecem mais uma outra revista, aparece uma outra revista que vai fazer, digamos, a concorrência, ou uma concorrência saudável entre as duas, e aparece-nos a partir com Eugênio de Castro, os insubmissos. Os insubmissos criam então a revista com a sigla Nós. Com a sigla Nós, uma outra revista rival que tem como uma divisa na capa um cupido de chapéu alto empunhando uma lança, com a divisa de lança em riste. Esta polémica aparece-nos também porque os insubmissos não gostaram de um poema que António Nobre faz sobre a ode aos rapazes novos, em que eles vão dizer que é um plágio de Guerra Junqueiro. Portanto, é esta, que eu digo, saudável concorrência entre estas duas revistas, aparece-nos
aparece-nos então esta guerra, em que depois mais tarde vai dar aqui uma cena muito que Oliveira manifesta então com um artigo do Sr. Eugênio Castro e eu. E então, aqui assim na Rua Larga, aparece-nos esta cena de pugilado. E depois aparecem outras revistas como Nem Cá Nem Lá, em que António Nobre é apelidado o Seráfico. O Seráfico é o designativo das ordens dos franciscanos, em que é devoto, não é? E em que ele também chama a Eugênio Castro pirotécnico em vez de poeta. O que interessa, e depois mais tarde também aparece uma outra revista chamada A Boémia Velha. O que interessa reter disto tudo é uma conjugação de esforços entre estas duas, ia dizer correntes literárias, mas as duas fações, e que vai dar um verso livre. O verso alexandrino, que estava muito arraigado às normas francesas, em que António Nobre e estes senhores todos vão criar um verso livre, em que a cesura tradicional que era imposta pelos modelos franceses é afastada e deixa de ter aquela divisão do verso alexandrinos em dois hemistípicos, que são dois, como sabem melhor do que eu. Portanto, António Nobre, na sua breve passagem por Coimbra, não passa despercebido. Aliás, não passam despercebidos também os seus amigos, onde a parte de extravagância que é apanágio do António Nobre e todos os seus amigos que compõem a Boémia Nova, e portanto onde aqueles ritos iniciáticos são muito difíceis de atingir por parte de outros, de maneira que ele digamos que é marginalizado pelos estudantes. Ele não se adapta mesmo à vida universitária. Mesmo a indumentária que usa é diferente. Os estudantes na altura já não usavam o barrete, ele volta a usar o barrete, usa umas abotoaduras que parecem uns pregos aqui assim nas mangas. Portanto, os estudantes não gostam deste aspecto romântico e ostensivamente byroniano de Lord Byron. E ele diz isto: o tom de idade média que existe em tudo isto é tal que eu por momentos chego a pensar que o Dante escreveu o Inferno o mês passado. E também ele diz isto, só um bocadinho, aqui assim. Esta vida claustral, bachalática e funesta, numa cidade assim, cheirando essa indecente por toda a parte, desde a alta à baixa, a lente. E ao pôr do sol no cais, contemplando o mondego, honestos bacharéis são postos em sossego, e mal a cabra bala aos ventos os seus ais, speeches de quarto de hora em palavras iguais. Os tristes bacharéis recolhem as herdades, como na aldeia ao baterem as trindades. Bem me dizias tu, como te adivinhando que isto para mim seria, Manuel, quando o ano passado vim contra a tua vontade matricular-me aí nessa universidade. Antes, não vás, dizias tu.
e o fraco vinho. Mas certamente é natural, não chega ao fim. Quando fora bem melhor a formatura, na escola livre da natureza, mãe pura, que ótimas preleções, as preleções modernas, cheias de observação e verdades eternas, que faz diariamente o professor Oceano. Já tinha dado o coração humano, Manuel. Faltava um ano só para acabar o meu curso de Psicologia com o mar. Porque troquei pela Coimbra de Avelã, esta escola sem par, cujo reitor é pai. Talvez preguiça, não sei. A cabra é a cotovia, as aulas lá começam, mal aponta o dia. Portanto, ele não se dá. Os estudantes não saem das aulas, saem das jaulas, sobre o olhar pardo dos lentes. Portanto, ele não consegue. E a partir de 1890... O meu professor de História. Chegar aqui mais um bocadinho é assim. Depois da primeira reprovação de António Nobre, ele instala-se numa casa que dá para o Beco da Carqueja e do outro lado para a antiga Rua do Correio, que agora é a Joaquim António da Aguiar. A casa que ele dá nas cartas é o número 8. Mas a única casa que faz comunicação entre o Beco da Carqueja e lá embaixo a Rua do Correio é esta casa, a número 6. Portanto, é possível que na altura esta casa fosse o número 8. Fosse o número 8 e agora o número de polícia tivesse mudado, porque o número 8 é logo a seguir. Portanto, a casa é esta, é uma casa que dá até lá abaixo à outra rua que nós vamos ver de seguida, tá bom? Só do outro lado. Acho que sim. O sono de João. O João dorme. Ó Maria, diz àquela que tu via, que fale mais devagar, não vá o João acordar. Tem só um palmo de altura e nem meio de largura. Para o amigo orangotango, o João seria um morango. Podia engoli-lo um leão, quando nasce. As pombas são um pouquinho maiores, mas os astros são menores. O João dorme, que regalo, deixá-lo dormir, deixá-lo. Calai-vos, águas do moinho, ó mar, fala mais baixinho. E tu, mãe, e tu, Maria, pede àquela que tu via, que fale mais devagar, não vá o João acordar. O João dorme, o inocente, dorme, dorme eternamente.
Teu calmo sono profundo, não acordes para o mundo, pode levar-te a maré, tu mal sabes o que isto é. Ó mãe, canta-lhe a canção, os versos do teu irmão. Na vida que a dor povoa, há só uma coisa boa que é dormir, dormir, tudo vai sem se sentir. Deixa-o dormir até ser um velhinho, até morrer. E tu vê-lo-ás crescendo a teu lado, estou vendo, João, que rapaz tão lindo, mas sempre, sempre dormindo. Depois um dia virá, que dormindo passará, do berço onde agora dorme, para o outro grande e enorme, e as pombas que eram maiores que João, ficarão menores. Mas para isso, ó Maria, pede àquela que tu via, que fale mais devagar, não vá o João acordar. E os anos irão passando, depois já velhinho quando, serás velhinha também, perder a cor que hoje tem, perder as cores vermelhas e for cheinho de engelhas, morrerá sem o sentir. Isto é, deixa de dormir, acorda e regressa ao seio de Deus, que é de onde ele veio. Mas para isso, ó Maria, pede àquela que tu via, que fale mais devagar, não vá o João acordar. E António Nobre ir para depois da sua matrícula, ele veio a Coimbra buscar os papéis bem ao perto da minha casa do Beco da Carqueja. Aqui a Torre de Anto é uma torre do século IX, fazia parte da defesa da cidade, estava incluída na cerca da muralha de Coimbra. É uma torre que foi modificada no período manuelino e onde viveu depois António Nobre nos escassos dias que passou por aqui, por esta torre. Temos uma exposição lá no seu interior, gostaria que a vissem e depois, aí por volta de 1h, vamos juntar aqui outra vez para irmos para o almoço, tá bom? É palha, não tem... Que é, depois do António Nobre, o guardião da torre, neste momento há cerca de 20 anos, não é? 21 quase. 21 anos. Esta torre teve outras atribulações que não a memória da escrita, como a partir de alguns anos atrás, não muitos, esta torre passou a ser, mas teve também aqui o Centro de Artesanato da região de Coimbra, que também que o Fernando Vasconcelos sempre acarinhou e sempre esteve aqui. E hoje, há um mês, sensivelmente a partir de 18 de março, até hoje, tem a exposição de António Nobre, que se divide pelos 3 pisos, mas isso aqui o Fernando fala melhor do que eu. Não será bem assim. Coisas ditas pelo Barreto são sempre eloquentes, não é? É-lhe conhecido esse atributo, não é? Mas, mais uma vez, bom dia a todos. Bem-vindos a este espaço Torre de Anto, Memória da Escrita. Pois é, como o amigo Barreto disse, a Torre de Anto foi um espaço que foi de pertença particular até ao final da década de 60. Ela pertenceu mesmo ao Sr. Dr. Alberto de Oliveira, que aqui viveu com António Nobre, não é? Como sabem, António Nobre, como disse aqui o meu colega Barreto, e muito bem, apenas passou por aqui
15 dias, 3 semanas, não muito, mas tinha uma vivência da Torre, porque, claro, ele visitava o Alberto de Oliveira, eram grandes amigos, eles fundaram uma coisa a que se chamou o Duo Cruja, que andavam por aí a crepir as noites coimbrãs, e, claro, a António Nobre viria certamente aqui muitas vezes. Diz-se, inclusivamente, que ele que se roçava pelas paredes e que escrevia anto praticamente em tudo, e é por esse motivo que vão ver ao longo das escadas alguns poemas, alguns versos que colocámos na parede para simbolizar esse roçar para a parede, não é? E então a Torre, como eu dizia, para ver se não consigo fugir muito do fio à meada, não é? A Torre, portanto, pertenceu ao Sr. Alberto de Oliveira, que tanto gostou dela, gostou tanto daqui viver, que acabou por adquirir, não é? Sr. Alberto de Oliveira, Dr. Alberto de Oliveira, que também era um ensaísta literário, um poeta, não é? Seguiu a carreira diplomática, não é? Que era também aquilo que António Nobre gostaria de fazer se a tuberculose não o tivesse ceifado. Claro que ele foi, o Sr. Dr. Alberto de Oliveira foi nosso embaixador entre vários sítios na Sociedade das Nações, em Genebra, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, não é? E só vinha aqui, não é assim, a férias, não é? Tinha aqui alguém que guardava a Torre, não é? Alguém que terá morrido para aí por volta de 1965 ou de 1966, alguém que eu ainda conheci. Um senhor que era marceneiro artístico, tinha aqui uma oficina perto da Torre, depois aqui na rua de cima, numa casa que tem um arco, a casa de João José Cochefel, não é? E vivia aqui na Torre Dante, guardava isto ao Sr. Alberto Oliveira. O Dr. Alberto Oliveira, quando morreu, deixou isto a um parente ou amigo da família, que eu ainda hoje não sei qual é a relação entre ele e o Dr. Donas Boto, que foi diretor da Biblioteca Nacional em Lisboa, como sabem, né? Que foi a pessoa que doou a Torre ao património municipal nos finais dos anos 60. Depois pôs-se o problema, o que fazer com a Torre Dante, porque ela veio parar às mãos da Câmara, num estado em que, pronto, nem se ia lá acima, nem se ia lá abaixo, este piso também, nessa altura, abanava um pouco, segundo me dizem, não é? Uma vez que estão tudo dados adquiridos, porque nessa altura não estava aqui, não é? E então, pôs-se o problema de o que fazer com a Torre Dante. Interessava que ela estivesse viva, que estivesse visitável, que estivesse aberta ao público. E então criou-se para aqui uma estrutura que funcionou entre 25 de abril de 79 e fevereiro de 1996, a que se chamou Casa do Artesanato da região de Coimbra. Desajustava ao sítio, é claro, mas era a única maneira que nós tivemos, portanto, de manter viva esta casa. Com a reestruturação operada, digamos, a nível museológico, pela Câmara Municipal de Coimbra, não é? Então criou-se para aqui o polo literário do Museu da Cidade de Coimbra, ao qual demos o nome de Torre Dante Memória da Escrita, e que abriu as suas portas, não é assim, a 2 de abril de 1996. E desde essa altura até agora, portanto, temos continuado sempre nesta área da literatura, com exposições, fazendo conhecer os vultos da nossa literatura a quem nos visita. E, claro, não podíamos, neste momento em que se comemora o centenário da morte de António Nobre, deixar de invocar a memória do poeta, aquele que, segundo eu, terá levado o nome da Torre Dante mais longe, não é? Então, nesse âmbito, a Divisão de Cultura da Câmara Municipal de Coimbra criou esta exposição sobre António Nobre, que conta com duas coisas. Um acervo de livros que tem a ver com a passagem de António Nobre por Coimbra, escritos por terceiros, sobre António Nobre, não é? Que estão nesta sala, e alguma documentação também no piso de baixo, e em cima alguns exemplares do famoso livro Sol. À parte disto, como podem ver, temos algum material colocado nas paredes, e gostaria de salientar este trabalho, um trabalho informático. Nós, na nossa imagoteca municipal, socorremos-nos, portanto, das imagens que nos foram chegando de António Nobre, ou através de fotografias, ou através, eventualmente, de recortes da imprensa, não é? E foram todas elas trabalhadas eletronicamente e que deram o resultado que vão ver e que espero que gostem. A partir deste momento, portanto, a casa é vossa, vós que sois, pertenceis à Associação dos Amigos de António Nobre, que é assim, não sei se me enganei. A Associação de Amigos de António Nobre, exatamente. Bom, ótimo. E, claro, não... Quem melhor que os amigos de António Nobre, reunidos numa associação, pode desfrutar do ambiente desta torre. Portanto, por favor, a casa é vossa, circulai à vontade nos 3 pisos onde esta exposição se encontra patente. E mais uma vez, em nome da Câmara Municipal de Coimbra,
bem-ajam, muito obrigado por terem vindo. Acho que é muito importante que uma associação de amigos de António Nobre visite a Torre Danto e tenha a possibilidade de, digamos, desfrutar de uma exposição que tantos têm gostado, que realmente estamos muito satisfeitos porque tem sido de agrado de todos aqueles que nos visitaram durante este mês e meio. Portanto, está a ter patente desde 18 de março até hoje, último dia. António Nobre oferecer à Torre Danto a medalha do primeiro centenário da sua morte, do poeta do Sol e da constituição da nossa associação. E para que a Torre Danto, a partir de hoje, e com a Ianto, nunca mais se termine. É como tu gostas. Muitíssimo obrigado. Eu espero que faça parte das futuras exposições da literatura de António Nobre, como poetas. Pois porque não? É com muito gosto. E fica aqui um convite, já agora aproveito, para quando quiserem visitar o lugar que tanto inspirou o Sol, em que ele diz, a paisagem de terra e doce, depois do vento que me trouxe, a ti devo tudo o que sou, e espero que a Torre Danto, representada por um ilustre amigo, um dia, dentro de pouco tempo, passe por terras de Vilamiá, do Seixo e daquela região. É como tu gostas que eu recebo. Muito obrigado. Terras essas de que tanto fala o poeta, não é? Exato. De que tanto fala o poeta. Pois é, mais uma vez, portanto, em nome da Câmara Municipal de Coimbra, agradeço a gentil oferta que me foi feita e uma coisa podem ficar cientes, que esta medalha que aqui está, pois vai fazer parte do acervo, não é assim, da Torre Danto, juntamente com mais algumas coisas que até esta altura já nos têm sido umas oferecidas, outras vindas para aqui, mesmo da própria Casa da Cultura, uma vez que nós criámos uma pequena biblioteca em cima com livros, digamos, de literatura portuguesa, que é conveniente sempre ter para que as pessoas possam eventualmente também desfrutar um pouco da literatura. Pois, para o pé desse acervo, irá, portanto, esta medalha irá ficar. Já agora em peço exposição, desculpa, falei chegar às mãos do meu ilustre amigo, hoje, ainda hoje, o livro de Alberto Serpa, facsimilado pela Anto, que é a primeira edição da obra que de António Nobre pela Anto. Eu faço chegar ainda hoje da Anto, a Associação Amigos de António Nobre. Portanto, eu farei chegar isto aqui para fazer parte do vosso escola e São António Nobre. Mas nós vamos fechar agora, como é que é? Mas eu depois farei chegar para a Dona Aurélio. Lá, a cadeira lá fez assim, eu não. Qualquer dia, Alberto, juro que. Alberto. São muito. Já. Enormes de todos os géneros. Inteiro mesmo, mas antigamente era assim. Isso é um erro. Não. Parece que não engravei, se eu tenho. Esta é a Pedifiel, meus amigos. Esta é a Pedifiel. Quem está quando está junto ao coreto. Pedifiel. Mas é muito fácil de organizar. António Nobre. Ou António Sol. Está essa. É esta. Esta é a minha homenagem. É um semelhante. Não foi a capa que provar. Foi o álbum sobre o álbum. Eu digo a levantando o braço. O belo velho. Este não, o belo velho.
Stop.